Olá pessoal, hoje nós estamos aqui em mais um programa com a graça de Deus. Que Deus nos abençoe, né, mais nesse dia. E hoje estou aqui para falar com vocês sobre o Rosário. O Rosário, ele não é só uma sucessão de Ave Marias, né? Embora a gente saiba que tudo que a gente faz na vida, quanto mais a gente repete as coisas, com mais excelência a gente chega a algum resultado, né? Tudo que, se a gente for parar para pensar na nossa vida, né, em questão de estudos, trabalho, tudo que a gente faz, mais vezes a gente chega a uma excelência. Mas eu não enxergo o Rosário como uma sucessão, uma repetição de Ave Marias ou de Pai Nosso. O Rosário é muito mais do que isso. O Rosário, ele é um resumo da vida de Cristo e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Lá nas bodas de Caná, no Evangelho de São João, no capítulo 2, quando Jesus está no casamento, né? Maria está junto com ele. Naquele momento, Maria sabe que Jesus estava pronto para a missão dele, né? E quando ela fala para os servos fazei tudo o que ele vos mandar, né? O que eles vos disser, a gente vê a grandeza de Maria, né? Ela nunca quis nada voltado para ela. Ela aponta o caminho para Jesus Cristo, ela aponta para Ele. Ela tira tudo de si, né? Ela não tá requerendo brilho para si. Ela aponta para Ele, fazer tudo o que Ele vos disser. Então, a vida de Maria ela é toda voltada para a vida de Jesus. E a gente tem que ter isso muito claro na nossa mente. Então, o Rosário, ele é uma meditação da vida de Cristo, todinha baseada na vida de Cristo. E eu vou falar mais sobre isso. Ele é composto por orações muito antigas, né, que é a oração do Pai Nosso, a oração da Ave Maria, mas ele foi dado de presente a São Domingos em 1214, foi quando São Domingos foi inspirado, né, a Virgem Maria deu de presente para São Domingos essa devoção tão belíssima, que é a devoção ao Rosário, e explicou para ele, né, como que deveria ser rezado, como que deveria ser feito. E desde então a gente vem usando dessa prática, né? O bonito do Rosário é que as pessoas usam dele para alcançar graças, para render misericórdia, né? Para se conectar com Deus também, né? O Rosário ele é usado desde as conversões dos corações mais endurecidos até em agradecimento por alguma graça alcançada. Às vezes as pessoas enxergam a oração do Rosário, do terço, como um fardo, mas quando a gente vai se apegando a essa prática, quanto mais a gente faz essa oração belíssima, a gente vai entendendo e consumindo mesmo da história de Jesus, e isso vai adentrando aos nossos corações de uma forma que a gente quase não consegue passar mais sem rezá-lo. Então é muito bonito, né? E quando a gente faz a oração do Rosário, tem duas coisas, assim, dois erros que São Luís Maria fala que são os erros que a gente mais comete quando a gente vai fazer a oração do Rosário. O primeiro erro é rezá-lo sem intenção. A gente tem que ter uma intenção ao rezá-lo, né? Igual eu falei, não é só uma sucessão de Ave Marias e Pai Nosso. A gente tem que ter uma intenção, por isso que é muito importante já no começo do Rosário a gente fazer o nosso oferecimento, né? Oferecer o Rosário, né, ou o terço rezado para alguma coisa, seja para pedir por alguém, né, às vezes a conversão de alguém,
às vezes por alguém que está passando por alguma dificuldade, alguma doença, alguma coisa, ou seja, para agradecer mesmo, né? Agradecer pela vida, pela saúde, né? Por tudo aquilo que Deus nos dá todos os dias com tanta bondade, com tanta generosidade. Esse é o primeiro erro, rezá-lo sem intenção. E o segundo erro é rezá-lo com pressa. Confesso que quando a gente começa com essa devoção, às vezes a gente fala assim, falta mais um, então às vezes a gente reza com pressa, mas o rosário a gente tem que rezar ele bem, né? São Luís também fala que a gente não tem que fazer o rosário totalmente na graça, né? Plenos de graça. Porque Jesus veio também, não é para os que são sãos, né? Ele veio também para curar aqueles que precisam. Então, você não tem que estar em estado de graça para você rezar o rosário. Você pode estar com o coração doente, só que você tem que rezá-lo bem, tem que fazer direito, né? Sem distrações. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Qual a diferença do rosário e do terço? O rosário, ele contempla toda a vida de Cristo, né? São 20 mistérios. Por que 15 e 20? Porque quando foi inspirado por São Domingos, ele foi inspirado em 3 partes, né? São os mistérios gozosos, onde se contempla bem a fase inicial da vida de Cristo. Depois os mistérios dolorosos, que foi a parte onde Cristo foi flagelado, né? Onde ele foi coroado com a cruz, carregou a cruz. E a parte dos gloriosos, que vem da ressurreição de Cristo. Em 2002, se não me engano, os mistérios luminosos eles foram inspirados por São João Paulo II, que fala mais da vida de Cristo, a vida pública de Cristo. Então, esses foram inseridos depois. É engraçado que é por isso que a gente fala terço, porque o rosário era por 3 partes, né? Então a gente rezava um terço. E hoje tem mais esse, né? Mas a gente não mudou, a gente não reza um quarto, a gente ainda continua rezando um terço. E o terço é isso, né? É uma parte do rosário. No rosário, quando a gente faz então essa divisão, tem a divisão por dias, né? A gente pode rezar o rosário todo de uma vez, com todos os mistérios, contemplando todos os mistérios de uma vez só. Ou a gente pode rezá-los por dia. Como que funciona? Na segunda-feira e no sábado, a gente reza os gozosos. Na terça e na sexta, a gente reza os dolorosos. Na quarta e no domingo, a gente reza os gloriosos. E na quinta-feira, a gente reza os luminosos. Então, a divisão ficou assim. O que são os mistérios gozosos? Os mistérios gozosos, igual eu falei, é o começo da vida de Cristo. Então, o primeiro mistério a gente contempla a anunciação do anjo, né? Quando o anjo veio e anunciou a Maria que ela conceberia do Espírito Santo. O segundo mistério a gente reza pela visitação, né? Maria visitando a sua prima Isabel. Ela se pôs a serviço, né? Ela estava grávida e se pôs a serviço. O terceiro mistério, a gente contempla o nascimento de Cristo. O quarto mistério, a gente contempla a purificação de Maria e a apresentação, né, do menino Jesus no templo, quando ele foi apresentado no templo. O quinto mistério, a gente contempla a perda e o reencontro do menino Jesus, né, quando na Páscoa, que Maria achava que estava com José, José achava que estava com Maria e ele estava entre os doutores da lei. Quão grande era a sabedoria de Jesus. Então esses são os mistérios gozosos. Os mistérios dolorosos são os mistérios da dor, né? Começa com Jesus no primeiro mistério, contemplando a agonia dele no Horto das Oliveiras, né? E o segundo é a flagelação de Cristo. O terceiro é a coroação de espinhos. E o quarto é o carregamento da cruz, Jesus carregando a sua própria cruz, né? E o quinto, a paixão de Cristo, né? A morte de Cristo na cruz, né? Por nós.
E esses são os dolorosos. Os gloriosos, a gente contempla a ressurreição de Cristo, a ascensão dele aos céus, no segundo. No terceiro, o Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo, né? Lá em Atos 2 explica muito sobre isso. Depois a gente contempla no quarto mistério a assunção de Maria aos céus, né? Jesus quis ficar pertinho de sua mãe, então ela foi assunta aos céus. E no quinto mistério a gente contempla a coroação de Maria. Por último tem os mistérios luminosos, né, que é da vida pública de Jesus. O primeiro mistério a gente contempla o batismo de Jesus no Jordão. O segundo mistério a gente contempla as bodas de Caná, né, que quando Jesus realmente começa ali sua vida pública mesmo, já com o primeiro milagre. No terceiro mistério a gente contempla o anúncio do reino de Deus. E aí nesse mistério ele é um mistério amplo, né? Porque é toda a vida pública mesmo de Jesus ali, o quanto ele anunciou e tudo mais, o reino de Deus, né? Para as pessoas da época. O quarto mistério a gente contempla a transfiguração e o quinto mistério a gente contempla a instituição da Eucaristia. Então, os mistérios eles são divididos assim, são 5 em cada um deles, né? 5 para cada. E esses são os terços, e todos os terços contemplam o rosário. Uma coisa que é muito importante da gente entender e que vem trazer para nós, até no nosso catecismo, é sobre a meditação, né? O que o nosso catecismo fala sobre a meditação? Está no parágrafo 2708 e fala: a meditação mobiliza o pensamento, a imaginação, a emoção e o desejo. Essa mobilização ela é necessária para aprofundar as convicções de fé, suscitar a conversão do coração e fortificar a vontade de seguir a Cristo. Quando a gente faz essa meditação, a gente também faz essa meditação, né, na Lectio Divina, que é um assunto que eu também vou trazer aqui. Quando a gente faz essa meditação, a gente contempla mesmo a vida, né? A gente interioriza isso. E isso é muito importante para nós, né? Para a nossa conversão diária, quando a gente faz a oração, né, para pessoas, né, que a gente ama, a gente medita isso. E a gente realmente traz isso para o nosso ser. Isso é muito importante, de modo que a gente realmente fazer parte de Cristo, né? Uma curiosidade, né? Um dos terços que eu mais gosto de contemplar é os mistérios dolorosos. Até um dia eu estava conversando sobre isso com a Valmeire. A Valmeire falou assim: Carol, eu acho muito triste. Realmente é. Mas a gente tem que contemplar esse terço realmente assim como se a gente estivesse junto de Jesus naquele momento, né? Imagina Jesus sendo flagelado, imagina Jesus sendo coroado, carregando a sua própria cruz, né? A gente tem que ter coragem de carregar a nossa própria cruz, né? E eu acho muito bonito isso no Rosário. São Luís fala que o Santo Rosário é a segunda prática mais importante depois da Santa Missa. Eu espero que o que eu tenha falado aqui hoje tenha contribuído para que vocês entendam um pouco melhor sobre o Rosário, né, sobre o terço. E uma coisa que também às vezes pode ajudar vocês é que quando a gente está muito cansado, né, às vezes a gente está na correria do dia, a gente vai rezar o Rosário, o terço à noite, a gente fica muito cansado, reza ele andando pela casa para não dormir, né? Ou se não, reza ele, às vezes você reza um mistério na hora do almoço, um mistério no café da manhã. Não precisa rezar todos de uma vez, quando a gente vai começar com essa prática, entende? Então, para a gente começar a rezar o terço, a gente pode ir fazendo, né, fazendo dessa forma, para que a gente vá se acostumando, né, pegando isso no nosso dia a dia, até que chega num ponto que a gente reza ele todo de uma vez, depois a gente acha um terço pouco, a gente já reza 2 e por aí vai. Eu espero que tenha agregado na vida de vocês mais esse encontro que nós tivemos, né? E até a próxima.